Olá, tudo bem? Eu hoje gostaria de compartilhar com você sobre um tema de escatologia, um dos pontos de escatologia a respeito do arrebatamento da Igreja de Cristo. E esse tema é um dos grandes sinais, um dos dois maiores sinais da proximidade do arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós já tivemos oportunidade de falar de um desses dois grandes sinais, que nós reputamos como os mais importantes ou os mais visíveis, pelo menos os mais visíveis a qualquer pessoa, que foi já gravamos até o vídeo deste primeiro grande sinal, que foi o vídeo da multiplicação da ciência. E hoje nós queremos falar sobre o segundo grande sinal, que é o ressurgimento do Estado de Israel. E eu quero ler um texto que está em Romanos capítulo 11, os versículos 11 e 12 e o versículo 15, que diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, o apóstolo está falando da nação de Israel, do povo israelita, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E o versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Qual é este grande sinal? Este grande sinal, este segundo grande sinal da proximidade do arrebatamento da igreja, é o ressurgimento do Estado de Israel, da nação israelita e do Estado de Israel, depois de quase 2000 anos de dispersão. Bem, este texto que nós lemos é bastante, eu penso que bastante revelador sobre o arrebatamento, da proximidade do arrebatamento. Por que eu digo isso? Porque tem uma expressão aqui, no versículo 15, que diz assim: porque se o fato de terem sido eles, os israelitas, rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, isto é, fez com que Deus levantasse a igreja e mandasse este povo, a igreja de Cristo, por todo o mundo, por todas as nações, espalhar o seu evangelho, divulgar, semear a sua palavra. Então, se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, no caso aqui através da igreja de Cristo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, vida dentre os mortos é a expressão que a mim fica bem claro de que se refere ao arrebatamento da igreja de Cristo. Por quê? Porque a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, a ressurreição para a vida eterna, ela vai começar no arrebatamento da igreja de Cristo e vai demorar até a primeira metade da grande tribulação, quando virão os mártires da tribulação, e eles também ressuscitarão. Eles serão mortos, serão martirizados, mas eles ressuscitarão, e eles são vistos lá no Apocalipse diante de Deus, com vestiduras brancas e palma nas mãos. Então o anjo disse: você sabe quem são esses? Ele disse: não, Senhor, não sei. Ele disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então eles vêm de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então esta expressão, senão vida dentre os mortos, fala sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. E esta primeira ressurreição, ela começa no arrebatamento. Porque diz assim, a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses fala sobre isso, que os vivos, os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, serão transformados. Mas antes que isso aconteça, os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, eles ressuscitarão. Porque o Senhor mesmo trará em sua companhia os que dormem, isto é, o espírito daqueles que dormem. E aí ele vai arrebatar os vivos, que estiverem vivos nesse momento, e vai ressuscitar o corpo daqueles que dormiram no Senhor. Na verdade, o processo será contrário. Na verdade, o que vai acontecer primeiro é a ressurreição do corpo daqueles que dormem no Senhor. Logo em seguida, a transformação, o arrebatamento e a transformação daqueles que estarão vivos neste momento. Então, eu vejo nesse texto que
há uma referência sobre o restabelecimento da nação de Israel. O restabelecimento da nação de Israel, quando isso acontecer, disse Paulo. Paulo está escrevendo aqui no primeiro século da nossa era, há quase 2000 anos. Ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que é o trabalho da igreja, a obra da igreja, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E o restabelecimento da nação de Israel aconteceu em maio de 1947, quando foi aprovada a criação de 2 estados na região da chamada Antiga Palestina. Deveria ser o Estado de Israel, o ressurgimento do Estado de Israel, e deveria ser um outro estado que deveria ser árabe. E naquela época os árabes não concordaram. Pelo contrário, a partir daquela decisão da Organização das Nações Unidas, que foi uma sessão que durou, foi bastante demorada e foi presidida por um brasileiro, pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, foi aprovada então a criação desses 2 estados, o Estado de Israel e também um Estado árabe, que hoje eles estão lutando, que é o Estado que eles chamam de Palestina, mas na época que a ONU aprovou eles não quiseram. Mas Israel se estabeleceu a partir do outro dia, do dia seguinte. E a partir do dia seguinte também, 5 nações árabes abriram guerra contra Israel, que foi a guerra da colonização de Israel. Então você pode verificar e estudar essa história você encontra na internet, bastante informações. Então começou o restabelecimento da nação de Israel há 70 anos atrás. Agora, em 2017, está completando, o moderno Estado de Israel está completando 70 anos. Se já tem 70 anos da nação de Israel, se a nação de Israel já tem líderes regionais e até em posições de parlamento federal, né, nascidos em Israel, então você pode ver que a nação de Israel ela foi restabelecida. Vamos usar o verbo aqui. Ele diz aqui, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então é o restabelecimento da nação de Israel. Isso está alinhado com o que o Senhor Jesus falou em Mateus, em Marcos e em Lucas, no sermão profético. Ele fala sobre a parábola da figueira. E eu quero ler em Lucas 21, ele diz assim, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o Senhor Jesus disse que quando a figueira floresce, está próximo do verão. E aqui é uma parábola referente a Israel. Os intérpretes são uníssonos em dizer que esta parábola que Jesus proferiu sobre a figueira, ela se refere à nação de Israel. Então, a figueira floresceu. A nação de Israel voltou a existir no concerto das nações. Ela está no seu território, a terra prometida. Não está na terra que Deus prometeu plenamente, porque a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ela é ampla, ela é grande. Mas ele está num espaço bem pequenininho de terra, mas está no meio do concerto das nações, está no mundo inteiro. E todas as nações estão contra Israel e a política de Israel, e Israel entende que ele luta para existir. Israel não faz guerra de conquista, Israel não faz guerra para tomar terra de ninguém. Pelo contrário, ele tem aberto mão de terras dele, espaços de terra que são da nação de Israel, que são território de Israel, para ter paz com as nações vizinhas, mas não está conseguindo ter paz, porque ele libera a terra, ele abre mão dessas terras, de espaços dessas terras, e ele não tem realmente tido paz com essas nações, com exceção do Egito e da Jordânia, né? Ele tomou vários territórios na guerra de 67, na guerra dos 6 dias, e devolveu então para ter paz. Então ele devolveu o Sinai para o Egito e devolveu parte de Jerusalém oriental, e uma parte próxima
ao Mar Morto para a Jordânia para ter paz com essas duas nações. E de fato Israel tem logrado paz com essas duas nações a duras penas, mas com as outras nações ao redor não tem. Então, Israel é o grande sinal da proximidade do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Israel foi rejeitado, quando ele foi disperso no ano 70, então foi o levantamento da igreja, foi a expansão do evangelho, foi a semeadura do evangelho por todas as nações que trouxe reconciliação ao mundo e que até hoje estamos nesse trabalho e nesta obra. Mas o restabelecimento de Israel, ele pré-anuncia o fechamento desse tempo da igreja. Então estamos próximos do arrebatamento da igreja. E todas as nações podem ver este grande sinal. É como o sinal da multiplicação da ciência. Hoje nós não podemos mais acompanhar o desenvolvimento científico. Ele dobra a cada 2 anos, não é? Como nós dissemos lá naquele vídeo. Mas o outro grande sinal é o restabelecimento da nação de Israel. E pelas Escrituras nós podemos compreender que nunca mais Israel será retirado da sua terra. Por mais que lutem, nunca mais ele será tirado. Então nós estamos diante da proximidade iminente do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os teus amigos, ok? E não se esqueça, o rei está voltando. O arrebatamento está às portas. É tempo de preparação.